Universo Vasco traz para você notícias sobre o Vasco da Gama. Está começando o V-News. Apresentação: Juliana Macedo e Erasmo Romão. Fala família vascaína, aqui Erasmo Romão comandando mais um V-News desta segunda-feira, dia 10 de junho. Universo Vasco, a voz do torcedor vascaíno. Galera, não teve jogo nesse final de semana, mas tem que ficar ligado aí nas notícias do Vasco, já que o time joga na próxima quinta-feira diante do Palmeiras no Allianz Parque. Essa partida estava a princípio marcada para Barueri, por conta do show que está acontecendo lá em São Paulo, mas a coordenação lá do evento garantiu que entrega o Allianz Parque a tempo para quinta-feira. Então o jogo confirmado para o Allianz Parque. O Vasco nunca venceu lá, rapaz. Mais um tabu aí para o Vasco, ver se a gente consegue passar por esse tabu, né? Vamos ver. Time do Palmeiras, perigoso. Nós vamos falar do time do Palmeiras, né, sobre as dificuldades do Vasco da Gama ao longo da semana, mas você fica ligado que haverá transmissão pela Universo Vasco no YouTube. Se não for inscrito, já se inscreve aí na Universo Vasco, né? Já deixa aquele like, compartilha o nosso link, deixa seu comentário, também é muito importante para a gente. Confere aí também o Universo Vasco nas nossas redes sociais, no Instagram, no X, no Facebook e no TikTok também. Isso é importante, vai ajudar muito a fortalecer a nossa marca ou nas nossas redes sociais do Universo Vasco. Universo Vasco, aqui sua paixão é gigante. Eu quero chamar já a Isabela de Resende. A Isa vai trazer um assunto com 3 figuras importantes. É o assunto aqui da Isa. Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui ao Universo Vasco, eu sou a Isabela. E bom, hoje a gente vai falar sobre o Coutinho, lembrando que o Coutinho se reuniu com o Pedrinho, né, para essa possível transferência. E a resposta que se teve, né, é que está nas mãos do Vasco. Ou seja, aí o Vasco vai ter que ver com o Aston Villa se é mais viável um empréstimo ou uma contratação em definitivo. Coutinho já aceitou reduzir seus salários, está disposto sim a voltar para o Vasco da Gama. Lembrando que se ele estiver bem fisicamente, sobra muito aqui no futebol brasileiro, tá bom? Então é isso, essa é a informação que a gente tem sobre o Coutinho. E bom, hoje a gente também vai falar sobre o zagueiro Luan, ele mesmo que está no Palmeiras, foi formado na base do clube, né, do Vasco da Gama. Pode ser que pinte uma proposta aí pela multa rescisória do Luan, do Toluca do México. 4 milhões de dólares é a multa do Luan, cerca de 21 milhões de reais. Então pode ser que pingue dinheiro na colina. Ou seja, por quê? Por que, Isabela? Porque o Vasco detém 40% do direito do jogador ainda e mais 5% de bônus por ser formador do zagueiro. Tá? Então pode ser aí que em torno de 9 a 10 milhões ali fique com o Vasco da Gama. E hoje a gente vai falar sobre o Medel. Exatamente, o Medel que pode ser titular contra a equipe do Palmeiras, né? Voltar à titularidade contra a equipe do Palmeiras. Lembrando que o Medel, jogando pelo Vasco esse ano, só perdeu 2 jogos. Foi Vasco versus Nova Iguaçu, 1-0, e Vasco versus Criciúma, né? Que o Vasco tomou aquela goleada de 4-0 pro Criciúma, mas o Medel saiu no intervalo, quando o resultado estava apenas 1-0. Então, com o Medel, o Vasco tem um aproveitamento de mais 50%. Sem o Medel, o Vasco tem um aproveitamento aí de menos de 50%. E aí, torcedor, é uma boa o Medel? É uma boa o Medel voltar à titularidade do Vascão? Digam aqui nos comentários. Isabela de Resende para o Universo Vasco. Bateu aquela fome? Vem pro Vitrola Restaurante. Aqui você vai degustar os mais deliciosos pratos com a qualidade que só o Vitrola pode lhe oferecer. E o melhor, com um preço que cabe certinho no seu bolso. O que você está esperando? Estamos na rua 22, 792, Setor Oeste, Goiânia. Telefone 062-3624-5612. Estamos abertos todos os dias, 24 horas. Venha para o Vitrola Restaurante, será uma delícia receber você. E o Vasco da Gama não terá desfalques importantes
na sequência da Copa América. Serão aí pelo menos 5 jogos durante a Copa América. O Emerson Páscoa vai trazer maiores informações. Dos problemas que existem, perder jogadores durante a disputa da Copa América, ao menos é um com o qual o Vasco não vai precisar lidar. O clube passou ileso pelas convocações das seleções sul-americanas e não vai ter desfalques em função dessa competição. A mais recente saiu neste sábado. Marcelo Bielsa divulgou a lista dos convocados do Uruguai, sem o lateral direito Puma Rodrigues, que vivia uma pequena expectativa de ser chamado. A última vez foi na data FIFA de outubro do ano passado, quando precisou ser cortado em cima da hora porque não estava em dia com a vacinação. Na seleção brasileira, Léo Jardim foi convocado para os amistosos de março, quando Ederson do Manchester City foi retirado da lista por lesão, mas o goleiro vascaíno ficou fora da Copa América. O técnico Dorival Júnior chamou Alisson do Liverpool, Bento do Atlético e Rafael do São Paulo para a posição. Pouco utilizados no Vasco, Gary Medel e Robert Rojas também perderam espaço em suas seleções. As listas definitivas de Chile e Paraguai para a disputa da Copa América ainda não foram divulgadas, mas os defensores não foram chamados para os amistosos que antecedem a competição e devem ficar fora. A Copa América será disputada entre 20 de junho e 14 de julho. Nesse período, o Vasco terá ao menos 5 partidas pelo Brasileirão. Pega o São Paulo em casa, o Bahia fora, o Botafogo em casa, o Fortaleza também em casa e o Internacional fora. Pode haver mais jogos, já que a CBF ainda não desmembrou a tabela do Brasileiro da 16ª rodada em diante. O Vasco do técnico Álvaro Pacheco volta a campo na próxima quinta-feira para enfrentar o Palmeiras às 21h30 no horário de Brasília, no Allianz Parque, pela 8ª rodada do Brasileirão. Eu sou Emerson Páscoa para o Universo Vasco. Siga o Universo Vasco em nossas redes sociais. Deixe o seu like e compartilhe nossas postagens. Temos bastante conteúdo no Twitter, Instagram e Facebook. Se você ainda não é inscrito no YouTube, por favor, faça a sua inscrição. Lá temos vários conteúdos, como lives, análises e muito mais. Confira e deixe seu comentário. Universo Vasco, a voz do torcedor vascaíno. E para esse jogo contra o Palmeiras, no Allianz Parque, o Vasco já tem um desfalque certo, aliás, 2, né? Pelo menos já o João Vitor está expulso, suspenso, e o Praxedes sentiu aí um problema muscular. Ricardo França vai trazer as informações. O Vasco tem um desfalque confirmado para a partida contra o Palmeiras na próxima quinta-feira, válida pela 8ª rodada do Brasileirão. Praxedes teve uma lesão constatada na coxa direita e está fora da partida. Praxedes se machucou na derrota no clássico com o Flamengo no domingo passado. Ele entrou aos 13 minutos do segundo tempo no lugar de Payet e deixou o campo aos 39 para a entrada de Vitor Luiz. O jogador está sendo tratado no Departamento de Saúde e Performance, o DESP, do clube, e ainda não tem previsão para voltar a ficar à disposição do técnico Álvaro Pacheco. Por outro lado, o técnico português poderá contar pela primeira vez com o Adson. O atacante foi poupado no clássico por causa de um desconforto muscular, mas o exame de imagem não detectou lesão. O jogador já está treinando normalmente em campo com os outros companheiros e pode ser relacionado para a partida contra o Palmeiras na quinta-feira no Allianz Parque. Bruno Praxedes interessa a 2 clubes da MLS. O meia vê com bons olhos uma ida ao exterior e não se oporia por uma transferência. Eu sou o Ricardo França para o Universo Vasco. O Vasco é para quem acredita. E o zagueiro Léo recebeu sondagens, né? Mas o atleta quer permanecer no Vasco. Júlio Almeida traz o noticiário. O ciclo de Léo no Vasco pode estar perto do fim. O zagueiro, alvo de críticas da torcida, recebeu sondagens para deixar São Januário. O Santos foi o clube que demonstrou o maior interesse, mas outras 2 equipes da Série B do Campeonato Brasileiro também avaliam fazer proposta pelo atleta. A agência RTI Sport apurou que o negócio não é tão simples, porque o jogador não quer deixar o Vasco.
É importante destacar que a diretoria cruzmaltina não ofereceu o defensor para nenhum outro clube no mercado da bola. No entanto, sua situação não é confortável junto ao torcedor. Isso porque o zagueiro foi eleito pela arquibancada como um dos símbolos da derrota para o Flamengo pela Série A do Campeonato Brasileiro, quando o maior rival venceu o confronto por 6-1. Depois disso, o jogador procurou a diretoria para demonstrar preocupação com seu futuro no clube. Além disso, Léo foi um dos criticados por integrantes de torcidas organizadas em protesto realizado na última terça-feira, dia 4, no centro de treinamento Moacir Barbosa. Ainda segundo apurou a reportagem, Léo deseja encarar o problema de frente, entende que o grupo não pode se abater com críticas externas e avalia que permanecer pode ser a melhor opção e também pode ser a opção para recuperar o seu futebol. Após a goleada sofrida para o Flamengo e sem esboçar reação, jogadores e dirigentes foram alvos de críticas da torcida. Puma Rodrigues, Maicon, além de Léo e do seu Lúcio Barbosa, foram os principais alvos dos manifestantes. Léo foi um dos primeiros reforços da era 777 Partners no Vasco. Em 2023, por exemplo, o fundo de investimento pagou cerca de 3 milhões de dólares, ou 16 milhões na cotação da época, para adquirir seus direitos econômicos junto ao São Paulo. Júlio Almeida para o Universo Vasco. Você já visitou o nosso site? universovasco.com.br. Tudo o que acontece no Vasco da Gama está lá. Fique super bem informado acessando universovasco.com.br. Universo Vasco, a voz do torcedor vascaíno. Quem pode voltar contra o Palmeiras é o Adson, né? Ele esteve fora do último jogo, né? E se recuperou esses dias e ele está de volta aos treinamentos, tem treinado. Ele teve um desconforto muscular que tirou da partida contra o Flamengo e ele está apto aí para jogar contra o Palmeiras. É uma peça interessante, né? É um meia que tem velocidade, que pode fazer essa articulação aí, defesa para o ataque. É um jogador que pode, acostumado a enfrentar o Palmeiras, então é um jogador que pode ajudar muito o Vasco nesta partida na quinta-feira. E o Felipe Coutinho está fora da lista lá da pré-temporada, né, do Aston Villa. Então ele já é carta fora do baralho, né? A comissão técnica lá do Aston Villa não conta com o Felipe Coutinho para a próxima temporada. Isso já é um bons sinais. Isso é importante a gente ter o conhecimento e ver que o atleta já não faz parte dos planos do clube. A questão do uniforme, né, para a próxima temporada, o Vasco tem uma proposta da Nike. Já tem sobre a mesa uma proposta da Nike para o Vasco mudar de fornecedor, né, para o próximo ano de 2025. Agora, a fornecedora atual, a Capa, ela tem a preferência, né? Se ela igualar a proposta que o Vasco está recebendo, permanece a Capa, ela tem a preferência, mas as conversas com a Nike já começaram no início da semana passada, quando o Pedrinho esteve em São Paulo. O Criciúma e o Cuiabá se enfrentaram, né, em Santa Catarina nesse final de semana, onde o Cuiabá venceu fora de casa por 5-2. O Cuiabá, que era o último colocado, conseguiu sua primeira vitória. O Cuiabá não tinha gols marcados no campeonato, conseguiu logo 5 diante do Criciúma. Ei, Criciúma! E aqui aprontou 4, né, com o Vasco, lá não conseguiu vencer do Cuiabá. Esse resultado foi importante porque se o Criciúma vence, o Criciúma jogaria o Vasco uma posição abaixo, né? Hoje o Vasco é o 14º, o Vasco já estaria até mais próximo da zona de rebaixamento. Vencendo o Cuiabá avançou um pouco mais, né? Ficou mais próximo do Vasco, mas o Vasco joga contra o Palmeiras, né? É importante pontuar para fugir, né? Tentar dificultar também o trabalho dos outros, porque só derrota, quem está embaixo acaba chegando. Então, um resultado importante
que mantém aí o Vasco na 14ª posição. Universo Vasco, a voz do torcedor vascaíno. É isso aí, galera, você está no VNews, né? Não se esqueça de participar da nossa rede social, comentando, se inscrevendo, compartilhando aí com os amigos, deixando seu comentário, é importantíssimo pra gente. Nossas redes sociais, também você pode participar, acompanhar a gente lá no X, no TikTok, no Facebook e no Instagram, galera. Tá legal? Amanhã tem mais informações, né? Com certeza, apurando, estaremos passando o dia apurando para trazer as melhores informações do Vasco da Gama para você. Eu sou Erasmo Romão e nós ficamos aqui no VNews. Um grande abraço. Universo Vasco, a voz do torcedor vascaíno.